Olá, bem-vindo ao canal Planeta Verbo. Hoje vamos falar sobre o livro de Enoque, mas o livro das parábolas, tá? Porque no livro de Enoque existem 5 coletâneas, tá? Eu já falei da primeira, que é dos vigilantes, e hoje eu vou falar do segundo livro, que fala sobre as parábolas, o livro das parábolas. É um livro extremamente intrigante, tá? Então, só que eu quero deixar bem claro aqui que este livro é um livro apócrifo. Lembrando que Enoque, ele foi citado na Bíblia Sagrada, mas o livro de Enoque não foi colocado no cânon bíblico, tá? É só a gente está fazendo uma especulação sobre o livro de Enoque, né? Porque ele era um servo de Deus, como eu disse para você em Gênesis, vou colocar de novo aqui, fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então ele era um servo de Deus e foram encontrados alguns escritos há muito tempo atrás, e até os estudiosos, às vezes pensam qual o livro que foi escrito primeiro, Gênesis ou o livro de Enoque. Mas é apenas uma especulação. Por fim, eles resolveram, né? Os que fizeram os canons resolveram que não ia colocar o livro de Enoque na Bíblia por ter considerado, não sei o porquê, eu vou procurar descobrir porquê, ele não foi considerado um livro bíblico, tá? Então, mas a gente fica assim curioso para saber o que é o livro de Enoque. Quem é Enoque? Enoque era um servo de Deus, é por isso que eu estou falando sobre ele aqui, né? Então nós sabemos que o livro de Enoque é um livro apócrifo, mas que Enoque existiu. Inclusive Enoque era bisavô de Noé que construiu a Arca de Deus, lembrando disso, tá? Então o que fala as parábolas, o livro das parábolas? Fala sobre as profecias, né? Aborda visões proféticas e celestiais, assim, muito incríveis. O livro de Enoque mas é considerado importante por algumas tradições. Por que eu estou falando sobre o livro de Enoque? Eu estou falando sobre o livro de Enoque porque as cristãs e judaicas, especialmente os etíopes, ele é considerado, eles tem esse livro, existe esse livro, apenas não foi colocado na Bíblia Sagrada, né? Como eu disse para vocês, sendo o livro das parábolas a segunda sessão. Eles falam sessão. A primeira sessão eu falei sobre os vigilantes, agora a segunda sessão é o livro das parábolas, tá? Então, essa sessão, essa parábola, ela contém o que? Ela contém visões apocalípticas, tá? E paralelas ao livro do Apocalipse. Por quê? Porque fala sobre o destino da humanidade, o julgamento divino e a vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem na Bíblia, no Novo Testamento? É Jesus Cristo. Vai existir o julgamento divino quando Jesus vier arrebatar a sua noiva para passar os 7 anos de tribulação. Então nós fazemos um paralelo aí porque é muito parecido. Ele fala sobre o julgamento divino, ele fala sobre o julgamento divino, a vinda do Filho do Homem. Também a gente acha que esse livro das parábolas pode ter influenciado o Novo Testamento, tá? Especialmente os Evangelhos e o Apocalipse. Pode ter influenciado. E vice-versa, né? Porque ele fala muitas coisas igual do Apocalipse, né? Fala sobre o julgamento de Deus quando chegar ali na hora do arrebatamento, o julgamento que Jesus vai fazer com as pessoas, né? Que morreram, foram arrebatadas, e as que morreram em Cristo e as que não morreram em Cristo de verdade. Haverá esse julgamento. Nós sabemos, já dei vários estudos aqui sobre o Apocalipse, né? Que é um livro bem alegórico, difícil de entender, né? Tem que se fazer a exegese, ou seja, descortinar ele para que você possa entender a mesma coisa desse livro aqui, de Enoque, que era um servo de Deus, né? Na Bíblia fala que ele era um servo de Deus mesmo.
Então, aqui ressaltando para vocês o que fala o livro das parábolas. O livro das parábolas, ele fala sobre, ele é composto de três parábolas principais. Fala sobre a primeira parábola, fala sobre a justiça divina e a futura recompensa dos justos. Então, em Apocalipse 22, que eu vou colocar aqui, fala isso, que quando tudo for completado, né? Então, nós, os que aceitamos a Jesus Cristo, os que morremos em Cristo, os que estavam vivos em Cristo e foram arrebatados, nós vamos viver num lugar lindo, no reino de Deus. Assim fala nesse livro de Enoque, entendeu? E Deus viverá conosco, né? E Jesus, a estrela da manhã, hoje chamado de estrela da manhã, né? Esse atributo era dado ao inimigo que se rebelou contra Deus, né? E então ele não é mais chamado de Lúcifer, né? Mas Jesus também não é chamado de Lúcifer, é apenas uma tradução que significa luz da alva, estrela da manhã. Então Jesus vai se tornar a nossa estrela da manhã. Em Apocalipse 22 fala coisas lindas sobre o que vai acontecer conosco quando nós estivermos lá junto com Jesus, nas bodas do Cordeiro que é Jesus Cristo. Sentaremos à mesa, né? Juntos, estaremos juntos lá naquele lugar lindo que a nossa mente não consegue imaginar a beleza que é estar naquele lugar. Eu não consigo imaginar, mas eu quero conhecer esse lugar lindo. Vou fazer de tudo para conhecer esse lugar lindo, né? E tem a segunda parábola introduz o Filho do Homem, porque no Novo Testamento fala, né, que Jesus Cristo nasceu da Maria, que era uma serva de Deus, e aceitou a incumbência de gerar a Jesus Cristo dentro do seu ventre, e aí Jesus Cristo nasceu como Filho do Homem. Então ele também é chamado de Filho do Homem, porque ele nasceu do Espírito Santo, né? Através do poder do Espírito Santo de Deus, no corpo de carne da Maria, por isso que ele é chamado de Filho do Homem. Amém, irmãos? E lá nesse Enoque fala sobre isso, sobre o Filho do Homem. A segunda parábola fala sobre isso. E também, né, vamos ver aqui, significa o quê? É uma figura messiânica, o Messias, o enviado de Deus, que é Jesus Cristo, que veio para nos salvar, nos dar a vida eterna. Então, esse livro dessas parábolas fala sobre isso, né? Mas também nós temos um conhecimento, né, que fala que esse livro não foi exatamente escrito por Enoque. Eles não têm certeza, eles acham que foi escrito por outras pessoas, mas nós não sabemos quem. Claro, foram alguns homens, mas a gente não sabe. E então, mas essa segunda parábola fala sobre a figura messiânica, o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, que trará julgamento, como eu estava dizendo para vocês, e redenção, né? Redenção para os redimidos, para quem aceitou Jesus Cristo de Nazaré, quem andou no caminho do Senhor como Deus falou para a gente andar, né? E a terceira parábola, ela detalha a vitória final de Deus contra os ímpios e o estabelecimento do reino eterno, como eu estava dizendo para vocês aqui. Então, haverá um reino eterno, a destruição do mal, a destruição não, porque na Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele vai ficar queimando no inferno, né? Porque o inferno não foi inaugurado ainda, né? E as pessoas que seguiram ele, o inimigo da nossa alma, também ficarão lá queimando lá com ele, né? E também, isso, meus amados, eu quero dizer que este livro, ele é associado por muitos estudiosos cristãos, né? Muitos estudiosos cristãos, teólogos, ao livro da Bíblia, porque fala disso, embora o texto seja não está na Bíblia, mas ele é anterior ao Novo Testamento, ele foi descoberto muito antes do Novo Testamento, é uma coisa estranha, né? Mas ele é um livro apocalíptico, né? Então nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, porque ele fala algumas coisas que está em Apocalipse sobre essa maravilha, como eu disse para vocês, né? O juízo final, o reino de Deus e a esperança do justo, porque a nossa esperança é que quando a gente for arrebatado ou quando Jesus vier, nós cristãos,
nós estejamos nesse reino maravilhoso, nessa terra maravilhosa de Deus, que Jesus disse, ele disse assim, que ele iria para o Pai, falou para os discípulos, mas que ele iria guardar muitas moradas para nós que ficássemos e continuássemos andando no caminho do Senhor, né? Então, essa é uma mensagem de reflexão, a importância, nós temos aqui, é importante refletir sobre o plano de Deus para a nossa vida. Por quê? O plano de Deus para a nossa vida, meus amados, é este, que quem aceita Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Salvador, pode ter certeza que ele vai para a glória, ele vai para o céu. Existe o céu e o inferno. Então, se você aceitar Jesus Cristo, aqui na terra a gente sofre, nós não somos isentos do sofrimento. Um cristão não é isento do sofrimento, do pecado. Todos nós somos pecadores. O único que não pecou foi Jesus, o único perfeito é Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando a gente decide andar no caminho do Senhor, o que acontece? Nós procuramos deixar aquela velha natureza nossa e procuramos andar no caminho correto de Deus, tentando nos aperfeiçoar a cada dia. Tem hora que nós tropeçamos, nós vamos caminhando com Deus, lendo a palavra, indo na igreja. Então, Jesus Cristo veio para isso. Em João 3,16, e Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou colocar esse texto aqui para vocês meditarem. Então, por isso que para que nós tenhamos a salvação e para quando chegar o fim, que nós, como fala, estaremos juntos nesse lugar maravilhoso, esse lugar de esperança, uma esperança para nós, os justos, né? E no livro de Enoque fala sobre isso também. Então, ainda não conseguimos entender por que este livro não foi colocado no canon da Bíblia, tá? Então, eu gostaria de convidar, né, vocês para, se vocês quiserem curtir o meu canal, se vocês quiserem se inscrever, tá? Comentar alguma coisa, fiquem à vontade. E também eu sugiro que vocês assistam o estudo que eu fiz sobre Enoque, sobre os vigilantes. Quem são os vigilantes? Né, para vocês, porque eu estou fazendo por parte, porque o livro de Enoque, ele não é uma Bíblia, mas ele é um livro grande, então eu estou fazendo por partes para que vocês possam entender, tá bom? E eu quero desejar para vocês a bênção do Senhor, tá? Muito obrigada, Deus esteja abençoando cada um de vocês que assistiram. Um abraço.